Amigos da Bíblia Libre, como vocês estão? Meu nome é Edgar Escobar. Hoje temos um convidado de altíssimo nível. Ele é primo do famosíssimo Armando Hoyos. Sim, entendi a referência. É a versão evangélica do Dr. Armando Hoyos. Estou falando do teólogo, apologeta, pastor, projeta, apóstolo e tutor. Zacarias Piedras del Rio. Cale-se! Que sujeito desagradável! Puxa saco bajulador herege! Bom, Zacarias, mas também não me trate assim. Hoje, junto com Zacarias, vamos analisar um glossário teológico. Queridíssimo teólogo, nos conte, com sua infinita sabedoria, o que é a hermenêutica. Hermenêutica disse e utiliza-se para se referir a um momento em que Hermes começa a navegar. Hermes náutica. Bem, não é exatamente isso. A hermenêutica é a arte e a ciência da correta interpretação de um texto, especificamente, neste caso, do texto bíblico. É pegar o texto e entender o que o autor quis dizer, levando em conta seu contexto histórico, seu contexto cultural, mas, acima de tudo, seu contexto literário, linguístico e teológico. Agora bem, como uma chave importantíssima para a hermenêutica está levar em conta as figuras literárias. Se é uma metáfora, uma comparação, uma hipérbole, um antropomorfismo, ou seja, para interpretar a Bíblia, não é chegar até a Bíblia e perguntar: o que Deus me revela neste texto? Mas sim conhecer qual é o gênero literário que quero interpretar e, além disso, quais figuras literárias posso encontrar nesse gênero para realmente entender o que o autor queria dizer. Por exemplo, quando Jesus diz, eu sou a porta, ele não está dizendo que literalmente é uma porta. Obviamente, é uma linguagem metafórica. Ou quando a palavra diz nos Salmos, ou fala sobre as asas de Deus, não quer dizer que Deus literalmente tenha asas como um pássaro. Não, tudo isso é simbólico. Então é preciso interpretar dessa maneira. Mas talvez o mais importante para uma interpretação hermenêutica correta seja o que se conhece como a analogia da fé. Ou seja, a Bíblia se interpreta a si mesma. Para interpretar um texto bíblico, eu devo olhar para o conjunto da Bíblia, o total das Escrituras. As passagens mais difíceis são evidentemente interpretadas à luz das passagens mais fáceis de interpretar. Por isso, se há uma passagem que está me dizendo que por meio do batismo sou salvo, mas tenho outras 20 passagens que me dizem que o batismo não salva, então eu preciso interpretar corretamente aquela que parece indicar que o batismo salva. Essa é a que está errada e não as outras 20. Isso é o que corretamente conhecemos como a analogia da fé. Bom, vamos para outro assunto, doutor. O que você acha do conceito de onipotente? Doutor, o que é onipotente, queridíssimo? Onipotente. Disse e usa-se para se referir a um objeto voador não identificado, que vai rápido demais. Onipotente. Bom, não tem nada a ver com isso, doutor. Por favor, a onipotência divina tem a seguinte definição. É a capacidade inerente, absoluta e ilimitada de Deus para realizar tudo aquilo que é logicamente possível e coerente com seu caráter santo, sem depender de nenhuma força externa, nem encontrar resistência capaz de frustrar seus desejos. Ou seja, o Senhor pode tudo? Ele pode tudo conforme a sua natureza, ele pode tudo conforme a lógica da sua própria natureza. E o que quero dizer com isso? Bem, em primeiro lugar, que nada pode deter o Senhor. Salmo 115, 3. Nosso Deus está nos céus. Tudo o que Ele quis, Ele fez. No entanto, isso não quer dizer que Deus pode fazer absolutamente tudo. Por quê? Porque há coisas que vão contra a sua natureza e santidade. Por exemplo, Tito 1:2 nos diz que é impossível que ele minta, então ele não pode mentir por sua própria natureza. Isso contradiz a sua natureza.
Em 2 Timóteo 2,13, lemos que ele não pode negar a si mesmo, nem sua natureza, o que se relaciona diretamente a esse conceito. Em Tiago 1,13 nos diz que ele não pode ser tentado pelo mal, por isso ele não tenta ninguém. Não pode, não é possível. Em Deuteronômio 32,4 nos diz que ele não pode agir com injustiça. Tudo o que ele faz é conforme a justiça. Então, se ele agisse injustamente ou se mentisse, não seria Deus. Por isso ele não pode fazer essas coisas, porque contradiz a sua própria natureza por lógica. É aí que podemos debater perguntas como: Deus pode criar uma pedra tão pesada que ele mesmo não possa levantar? Bem, isso não faz o menor sentido. Contradiz a sua própria natureza e a sua própria perfeição. Por isso, a pergunta está mal formulada. Deus pode fazer um círculo quadrado? Não, pois círculos não são quadrados. Se forem quadrados, não são círculos. Isso não faz sentido. Deus pode criar um solteiro casado? Os solteiros são solteiros e os casados, casados. Então, se formos brincar com a lógica, então vamos perceber que não é possível que Deus faça essas coisas que contradizem a lógica ou que contradizem a sua própria natureza. Nesse sentido, é preciso ter muito cuidado com o teísmo aberto. Teísmo aberto? Se não me engano, foi isso que gritaram na independência da Colômbia. Teísmo aberto, foi isso mesmo ou não? Não entendi nada, mas concordo. Não, doutor Zacarias, isso não é o teísmo aberto? Não. O teísmo aberto é, digamos, uma corrente teológica e filosófica que diz que o futuro ainda não existe. Se não existe, Deus não pode conhecê-lo ou decretá-lo, mas isso contradiz a Escritura. Isaías 46:10, que anuncia o porvir desde o princípio e desde a antiguidade, o que ainda não tinha sido feito. Que digo, meu conselho permanecerá e farei tudo o que quero. Assim, a versão da onipotência do teísmo aberto é contrária às Escrituras. Mas tudo bem. Quero perguntar aqui para o apologeta. Ao queridíssimo apologeta, o que é hipostática? Defina a hipostática para nós. Hipostática disse e utiliza-se para se referir a alguém que está com soluço e não consegue parar. Hipostática! Não, isso não tem relação com hipostática. Quando falamos de hipostática, estamos falando de uma palavra grega, que é a palavra hipóstase, que quer dizer subsistência individual, realidade pessoal. Quando falamos da união hipostática em Cristo, estamos dizendo que em Cristo subsistem duas naturezas que são absolutamente diferentes, mas absolutamente inseparáveis, que não podem ao mesmo tempo se misturar. E, no entanto, Cristo é plenamente Deus, ou verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. As duas coisas ao mesmo tempo. Está tecnicamente errado dizer 100% Deus e 100% homem, mas não é pecado ou heresia. Tecnicamente, é mais preciso dizer que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Isso é a união hipostática. O Concílio de Calcedônia definiu assim: um e o mesmo Filho, Senhor, unigênito, reconhecido em duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. Muitas das heresias atuais acontecem justamente por não conseguirem entender esse conceito, porque na verdade é um conceito que em si mesmo não conseguimos compreender plenamente. Entendemos, mas como isso realmente funciona? Pois a nossa mente não é capaz de entender isso plenamente. Não chega até lá. Mas, doutor, Sua Eminência, por favor, Totor, nos diga o que é a pneumatologia, queridíssimo. Pneumatologia! Ciência que estuda os pneus sem câmara de ar e por que eles furam sem que a gente saiba. Não tem nada a ver com pneus. Não. A pneumatologia é a parte da teologia que estuda basicamente o que se refere à revelação sobre o Espírito Santo. Não se pode afirmar que é a ciência que estuda o Espírito Santo, pois como estudá-lo? Na verdade, ela analisa o que a revelação de Deus diz sobre o Espírito Santo. É como a teologia. A teologia não estuda a Deus. Como vamos estudar a Deus? Não, ela estuda o que a revelação diz sobre Deus.
Nesse sentido, a pneumatologia é o estudo do que a revelação diz sobre o espírito. Na verdade, a palavra pneuma quer dizer vento, e por isso está relacionada com a palavra pneumático, logia, logos, estudo, tratado do espírito. Existem muitos erros comuns, como pensar que o Espírito Santo é simplesmente uma força, mas de forma alguma isso não é verdade. A Bíblia nos ensina que o Espírito pensa, o Espírito ama, o Espírito decide, o Espírito se entristece, ou seja, é uma pessoa. Também há aqueles que negam a divindade do Espírito Santo, mas é completamente o contrário. Ver o Espírito Santo como um anjo ou como qualquer coisa que não seja Deus é uma heresia. É preciso dizer isso com todas as letras. Também exagerar a sua obra, quase eliminando a obra do Pai e do Filho, centralizando todo o discurso eclesiástico somente no Espírito, é um erro. Porque a função do Espírito é glorificar o Filho. Então não podemos separar em nossa pregação a obra do Espírito da obra do Pai e da obra do Filho. Os três estão em igualdade de condições, e cada um no que se conhece na teologia, teologicamente, como a economia de Deus. Ou seja, cada um tem seu próprio papel e desempenha voluntariamente seu próprio papel em tudo o que diz respeito à salvação da humanidade. Mas também está errado minimizar a sua obra. Hoje há muitas igrejas que não gostam nem um pouco de falar sobre o Espírito Santo, e entre elas, algumas que geralmente têm uma boa doutrina. Mas como há outras que exageraram nisso, então já nem querem falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo segue guiando, santificando, consolando e edificando a igreja diariamente. Mas vamos a um tema mais profundo, queridíssimo apóstolo. O que significa metanoia? Explique para nós. Metanoia, disse, e utiliza-se para se referir a alguém que não consegue alcançar seus objetivos. Meta não já! Ai, meu Deus! Zacarias, você está me fazendo passar vergonha! A palavra metanoia é uma palavra grega que se traduz para o espanhol como arrependimento e é extremamente importante. Etimologicamente, é obviamente uma junção de duas palavras. Meta, que quer dizer depois de mudança ou transformação, e noia ou nous, que quer dizer mente, entendimento ou forma de pensar. Ou seja, metanoia é uma mudança de mentalidade. No entanto, distinguem-se três elementos fundamentais na metanoia. Número 1, um elemento intelectual. Antes eu pensava diferente e agora que me arrependo e venho aos pés de Cristo, penso de uma maneira diferente. Número 2, um elemento emocional. O arrependimento não é simplesmente uma mudança de pensamento ou de opinião, mas também uma mudança de atitude. Agora, o que eu sinto é diferente e se ajusta ao que eu penso. E número 3, há uma mudança volitiva, ou seja, de vontade. Como agora penso diferente e sinto diferente, agora ajo de forma diferente. Isso é o verdadeiro arrependimento. Há pessoas que dizem, bom, eu concordo com o que o Senhor agora me prega sobre Cristo, mas continuo me comportando de forma diferente, continuo me comportando como eu quero. Então, não houve um verdadeiro arrependimento. Há pessoas que sentem apenas remorso, mas não se arrependem de seus pecados. Então, a metanoia é muito mais do que simplesmente sentir culpa ou apenas pensar diferente. É uma mudança de pensamento, sentimento e vontade. Mas, querido apologeta, eminente apóstolo, grandíssimo doutor, conte-nos o que é uma epístola. Epístola, prima irmã da pistola. Não, por favor. Usamos o termo epístola para nos referirmos geralmente às cartas que estão no Novo Testamento, que nos ditam verdades eternas. E foram reveladas pelo Espírito Santo de Deus aos apóstolos e aos primeiros cristãos, que então eles mesmos entenderam a revelação, não é? Agora, as epístolas, embora sejam cartas, nem todas as cartas são epistolares. Houve cartas que não entraram no cânon. E poderíamos considerá-las simplesmente cartas, mas não epístolas.
As epístolas têm um sentido revelador, ou seja, é preciso avaliar vários elementos para considerar essa carta uma epístola, em primeiro lugar, que tinham autoridade apostólica. Eram autorizadas por um dos apóstolos ou escritas por um apóstolo. Número 2, que ensinavam doutrina. Não há uma epístola que não ensine alguma doutrina. Todas estão nos falando de doutrina. Número 3, que eram dirigidas a problemas concretos em diferentes lugares, congregações ou problemas universais. E número 4, que tem um valor permanente para a igreja de todos os tempos. Nesse sentido, as epístolas que temos no Novo Testamento são obviamente as únicas que temos. Bom, queridíssimo pastor e projeta, me conte o que é a Teodiceia. Que desagradável. Quem convidou esse entrevistador de quinta categoria? Teodiceia, forma como Teo responde. Geralmente, Teo diz, Ai, meu Deus. Não. A Teodiceia é uma disciplina filosófica que tenta explicar, a partir da perspectiva cristã, a origem do mal. Por que existe o mal? Por que coisas ruins acontecem? Por que até mesmo pessoas bondosas e que buscam ao Senhor passam por coisas ruins? Como explicamos isso? Em poucas palavras, a Teodiceia estuda a relação entre Deus e o problema do mal. Theos Deus, de que justiça? Teodiceia. Lembre-se, a Teodiceia afirma haver dois tipos de males. Existem os males morais, ou seja, as pessoas que manifestam essa maldade moralmente, como assassinatos, guerras, corrupção, abuso, etc. E existe um tipo de maldade que chamaremos de mal natural, coisas que não estão no homem, mas que simplesmente acontecem ao homem e que estão fora das nossas mãos em todos os sentidos. Estou falando de terremotos, doenças, furacões, tsunamis, etc, etc. E existem várias respostas para por que existe o mal e nem tudo é bom, não é? Alguns afirmam que é devido à liberdade humana. Outros dizem não, o mal em si mesmo não existe. O mal é a ausência do decreto divino de Deus em sua sabedoria, onipotência e onipresença, manifestando-se em todas as coisas do mundo. Coisas ruins acontecem apenas por causa do pecado. E há uma terceira suposição que diz: o mal que acontece na vida, mesmo de alguém crente, tem como propósito que se cumpra o decreto divino, o plano de Deus. Assim, o mal temporário não é nada além de um caminho para alcançar um bem maior e eterno. Seja como for, o importante é que temos argumentos filosóficos suficientemente fortes para dizer que a existência do mal não contradiz em nada a existência de Deus. Mas nessa aqui sim, eu sei que nessa sim, Zacarias, conte pra gente com sua infinita sabedoria e grande eloquência o que é um sacramento. Sacramento, claro que essa eu sei. Sacramento, cidade capital da Califórnia, Sacramento. Não vejo falhas na sua lógica. Bem, um sacramento é uma ordenança divina instituída por Deus, certo? E que é composta por alguns sinais visíveis. A palavra sacramento vem do latim, que é sacramentum e que significa juramento solene, promessa sagrada ou um juramento de fidelidade. Em poucas palavras, um sacramento é algo que o Senhor nos convida a fazer para ratificar o seu pacto conosco. Essa palavra sacramentum foi usada pelos primeiros cristãos para traduzir do grego a palavra mysterium. Então, muitas vezes que aparece no texto mysterium ou mistério, eles traduziram como sacramento. E tem que ter 3 condições básicas. Número 1, instituído pelo próprio Deus. Número 2, deve ter um sinal visível, algo que possa ser visto, que seja o selo desse sacramento. E número 3, representa um pacto. Nossos amigos romanistas têm 7 sacramentos. Nós, cristãos protestantes, temos apenas 2, a ceia do Senhor e o batismo. Especificamente, os batistas não usam muito a palavra sacramento. Preferem usar a palavra ordenança, porque sacramento dá a impressão de que por meio disso eu obtenho algo da salvação. Ou seja, eu me batizo e é um sacramento e, portanto, o batismo me garante a salvação ou pode contribuir para a salvação. Isso pode levar a certas conclusões.
Nós acreditamos que a salvação é somente por meio da fé. Por isso, geralmente, vocês não vão me ouvir usar tanto a palavra sacramento. Eu uso mais a palavra ordenança. Mas também não está errado dizer sacramento. Essa sim, por favor, Zacarias. O que é um pacto? Claro que sim, pacto. Pacto! Ave aquática de tamanho médio e cujo bico é achatado. Os mais conhecidos são o Pacto Donald e o Pacto Lucas. Ai, não. Não, Zacarias, não. Um pacto é um compromisso divinamente instituído entre Deus e o ser humano. Pode ser entre um grupo específico, pode ser com toda a humanidade ou pode ser até mesmo com uma pessoa. O próprio Deus, ele faz um pacto consigo mesmo. Ele se compromete com ele mesmo. Isso é algo maravilhoso. Existem duas palavras. Uma é em hebraico e a outra é em grego. Em hebraico é berit e em grego é diatek. E as duas significam basicamente a mesma coisa: aliança, testamento, acordo, compromisso. Por isso falamos do Antigo Pacto e do Novo Pacto. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. É basicamente a mesma ideia. Eu adoro que todo pacto é instituído pelo próprio Deus. Gênesis, capítulo 17, verso 2. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandemente. Vocês percebem como diz minha aliança entre mim? Ele se coloca em primeiro lugar. Ele não pode vir depois. Essa lógica da redação estaria errada em espanhol, pois deveríamos dizer: colocarei minha aliança entre você e eu. Não pode ser dito assim, pois quem institui a aliança aqui é o próprio Deus e ninguém pode vir antes dele. Ele ainda sela a aliança consigo mesmo. Abraão colocou os animais sacrificados de cada lado e foi Deus quem passou entre os animais, como era costume. Cada um dos signatários da aliança passava no meio dos animais para dizer: assim como esses animais foram partidos, se nós quebrarmos essa aliança, seremos destruídos, partidos ao meio. Mas aqui não é Abraão que passa, somente Deus passa. Deus faz aliança com o homem, não o contrário. Se você tenta fazer aliança com Deus, cuidado, isso está errado. Agora, a maioria das alianças tem coisas visíveis, não é? O arco-íris como selo da aliança, a circuncisão, o sábado, o batismo, a ceia, etc. São as evidências da aliança. E existem 3 grandes alianças. Trata-se da aliança intratrinitária entre Pai, Filho e Espírito Santo para salvar o homem e criar uma esposa para o Filho. A aliança das obras, ou as alianças das obras, mas a aliança das obras em geral é uma só. E a aliança da graça. São as 3 alianças. Se falarmos de alianças específicas, podemos listar 7 alianças na palavra de Deus. Começando pela aliança da redenção, adâmica, noaica, abraâmica, mosaica, davídica e a nova aliança. Aquela aliança que você fez lá na igreja, onde disseram para você fazer um pacto com Deus para que o Senhor te dê uma caminhonete, isso é uma aliança de mentirinha. Isso não funciona. Não, Senhor. Este é o último termo. Por favor, Zacarias, neste sim. Me diga o que é a expiação. Essa é um pouco mais difícil. Expiação. Ter sido namorado da Pia, que morava em Sião. Expiação. Sim? Não? Talvez? Isso que ele é o maior teólogo de todos os tempos. Não pode ser. Não pode ser. A expiação é o ato redentor pelo qual Jesus Cristo, por meio de sua obediência ao Pai e sua morte perfeita na cruz do Calvário, eliminou completamente nossa culpa pelo pecado, satisfazendo as demandas da justiça divina e assegurando a reconciliação entre Deus e os crentes. Eu cubro, arremato e não jogo mais. Em hebraico, há um único termo para expiação, que é o termo kapar, que significa cobrir, reconciliar ou remover a culpa. Em grego existem 3 termos, que estão no Novo Testamento. Ilasmos, que significa propiciação. Catalage, que significa reconciliação. E litron, que significa resgate ou redenção. Qualquer um desses termos está basicamente falando da mesma coisa. Por quê? Pois a expiação tem 5 características fundamentais que não podemos ignorar em nenhum momento. Característica número 1,
é substitutiva. Isaías 53, 5. Mas ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossos pecados. Ou seja, ele ocupou o nosso lugar na cruz do Calvário. Ele nos substituiu. Número 2 deve ser penal. No versículo 5 do mesmo Isaías 53 diz: ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e por suas feridas fomos curados. Ou seja, a morte na cruz não foi meramente simbólica, mas realmente foi um pagamento judicial, legal. É uma expiação penal. Número 3 é propiciatório. E a Bíblia diz isso. Romanos 3, 25. Deus o colocou como propiciação por meio da fé em seu sangue. O que isso quer dizer? Que a morte de Jesus satisfaz a justiça divina. Satisfaz precisamente a ira santa de Deus. A ira de Deus caiu sobre Cristo, embora ele não a merecesse, para que não caísse sobre nós. O número 4 é reconciliadora. Romanos 5,10 diz: fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Pela morte de Cristo, nós e o Pai fomos reconciliados. Tudo o que precisamos é crer em Cristo. E o número 5 é redentora. Marcos 10,45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos. A expiação na cruz do Calvário não tornou simplesmente a salvação possível. Ela a tornou uma realidade. Ela a garantiu efetivamente para aqueles que creem em Jesus Cristo. Para nós que cremos em Jesus Cristo. Para aqueles por quem ele morreu. Então este é um dos temas mais importantes de toda a Bíblia. Bem, Zacarias, muito obrigado. Obrigado por nada. Não me convide de novo, por favor. Que sujeito desagradável. Herege, apóstata, falso mestre, Cash Luna. Se aprendeu algo hoje, comente aqui. Tem algo para o Zacarias? Deixe um alô aqui também. Quer mais vídeos assim? Escreva aqui. Se você tiver algum tema ou algumas palavras que não tenha entendido em tudo o que falamos, muitas vezes de teologia em nossos canais, então escreva aqui também e com certeza vamos incluir no próximo glossário. Muito obrigado por ter estado conosco aqui na Bíblia Livre.